essa teoria, Aham. onde é muito forte a teoria dele de que Jesus foi uma criação realmente de Roma, entendeu? Sim, Então, a sim. teoria flaviana é muito boa. A galera tem defendido aí o miticismo aqui no Brasil fortemente aqui no YouTube, né? Bom, vai contra o que a maioria dos historiadores defende, mas esse aí é um papo para outro momento, isso aí vai se estender provavelmente por muitos anos. Chama o Antônio Miranda para fazer um debate, porque o Antônio Miranda é um empalador. Aquele cara tá. Olha, eu não vou falar palavrão aqui, mas ele tá muito lasqueira. Antônio Miranda, meu irmão. E outra coisa, Lasqueira. Daniel. Não, não, eu tô falando para você sério. Antônio Aham. Miranda deu uma superação, assim. Ele incorporou um demônio de sabedoria, sabe? Só pode, um Espírito Santo, seja lá o que for. Deu, eu acho que Espírito alguma Santo. coisa. Eu acho que ele recebeu uma pedrada na cabeça, sabe? E o cérebro dele começou a calcular tudo. Esse cara tá fera, meu irmão, hoje em dia, Tem que sabe? fazer, então, a faculdade de história, tem que demonstrar isso, assim, é o ideal, né, Mas academicamente, ele faz isso, porque viu? pela internet, como o pessoal comenta, né, se for uma tese verdadeira, o ideal é que isso seja divulgado para que os intelectuais absorvam isso aí, porque Oportunidade. até o momento a tese mais forte é de que Jesus provavelmente existiu e algumas lendas foram sendo acopladas, né, do ponto de vista acadêmico. Cara, vou te O falar de uma ideal, coisa. o ideal é que isso seja discutido na universidade, porque senão não vai mudar. Não é Senão esse oportunidade. tipo de ideia vai ficar só nas pequenas patotinhas dos ateus, né, os céticos e tal, e isso não vai ganhar o mundo, isso que eu quero dizer, sabe? Eu acho que o Sim, legal sem dúvida, sem é dúvida. se essa for uma tese verdadeira. Então, o Daniel meio que jogou uma, vamos dizer assim, uma. Vou passar essa propaganda aqui. Que esses caras levem isso para as universidades para discutir isso nas pesquisas, né, cara? Para mostrar para o mundo que Jesus de fato foi inventado, se for o caso. Eu acho que seria incrível. Daniel, Então, eu acho que seria. Porque o Antônio é um cara inteligente, você é um cara inteligente, o Scania parece ser um cara muito inteligente também. Então, acho que olha, esse seria o caminho mais promissor, saca? Daniel, faz o seguinte. É isso. Então, eu acho que, mais uma vez, eu acho que ele acabou ficando frustrado por essa fala aqui. E eu acho que isso tem a ver com uma coisa chamada ego. E mexer com ego é meio complicado, né? Então, eu estou dizendo isso, ego, por quê? Porque é uma tese que ele tem defendido e essa tese ela não tem o alcance acadêmico que o Daniel acabou falando. Por quê? Porque nas, nas, nas redes sociais, isso é muita retórica. Né? Então, ou seja, ele tem um ponto de vista que ele acredita, mas ele não trouxe fundamentos. Ele não trouxe fundamentos acadêmicos, que é todas as vezes foi falado desse assunto, houve essa questão. Ou seja, a doutora Juliana, que é historiadora, então, ou seja, o que a doutora Juliana falou não serve, né? Daniel Gontijo falou a mesma coisa, ainda disse mais. Há um consenso na academia de que este processo é o mais correto, de que houve um Jesus e não estamos falando de Jesus milagreiro, né? Pejorativamente chamando, não estamos falando disso, mas estamos falando de o possível Jesus com base em algumas outras coisas e algumas outras fontes, que essas fontes são renegadas, são desconsideradas, por exemplo, elas não são aceitas pelo pessoal que milita aqui nas redes sociais, principalmente no YouTube. Né? E é por isso que eu coloquei aqui os neo-ateus, porque são jovens ateus, a maioria deles são jovens ateus, que estão no embalo. Eu já vi essa onda lá no início do YouTube, ali nos 2009, 10, 11, 12, até 14, eu vi essa onda muito bem, de muitos desses neo-ateus daquela época, que hoje já são homens, né, homens e mulheres e tal, e que agiam como se fossem abelhas
quando a rainha manda atacar e que elas atacam, coisa parecida assim, isso acontecia muito. Então, eu vejo isso da mesma forma, esses jovens que são seguidores do Miranda, são os mais afoitos, igual eram os caras jovens que eram seguidores daqueles ateus lá do passado, que depois fundaram uma confraria chamada Tropa da Lanterna Verde, do Lanterna Verde. Então, era basicamente um processo igual a esse. Né? Então, ou seja, agora que o Daniel falou para o Jason, o Jason teve que concordar de alguma forma, mesmo não concordando, né? Porque ele já colocou, olha, ele é muito inteligente e tal, mas falta um rigor acadêmico nas pesquisas que ele faz. É diferente dele ficar lá na live dele, por exemplo, e pegando versículos e tal, e dizendo que isso e tal, que aquilo e tal, que a Bíblia... É diferente, ele quer provar uma tese que vai contra a maioria dos acadêmicos. E para você provar essa tese, aí você vai ter que ter o rigor acadêmico. Ele pode até fazer isso se ele não tem a formação, e eu estou distante, eu não tenho entrada, não tenho... a academia não me absorve, ou qualquer coisa parecida, vai ter que provar essa tese. Ou seja, ele não precisa necessariamente... mas ele vai ter que dar um jeito de chegar até a academia, porque não é só até a academia brasileira, é academia no mundo inteiro. É academia no mundo inteiro. Nós temos... há um consenso no mundo inteiro. É lógico que há controvérsias e há pessoas que não acreditam. Existem acadêmicos, existem todos os tipos de coisas, não existem físicos que não acreditam no Big Bang, não acreditam em nenhuma dessas teorias. Existem biólogos que não acreditam na evolução, incrivelmente. Né? Então, as pessoas são assim. As pessoas não vão acreditar em muitas coisas, vão acreditar em muitas outras, apesar das informações ou das evidências. É basicamente o que eu vejo que tem acontecido com o Miranda. Apesar das evidências, ele continua negando, e vai continuar negando. Né? E nem que ele meta os pés pelas mãos, ele vai continuar negando toda e qualquer evidência ou possibilidade. Por quê? Porque ele não tem como retornar, não tem mais como retroceder. Para retroceder, tem que fazer igual o Rivanildo, porque vai ter que continuar. E agora ficou só passando, não sei se é porque é Natal, mas ficou passando esse chifrudo aqui atrás, mas daqui a pouco ele vai sair, porque eu vou mostrar uma outra coisa aqui que eu percebi que foi claramente o Miranda foi buscar um apoio em um outro teólogo, mas eu acho que ele não interpretou, ele não interpretou corretamente, tanto é que o cara escreve para ele e diz que ele não interpretou corretamente, e ele tenta justificar que o cara não entendeu corretamente. Mas a gente vai ouvir junto e vai ver junto e vai ler junto que eu acho que vamos dizer assim, esse desejo do Miranda, que está ultrapassando a capacidade dele de raciocinar ou de refletir, está deixando alguns furos. Por quê? Porque ele agora é uma obsessão dele provar que não existiu Jesus, nem mesmo histórico, apesar de todas as possibilidades, evidências e fontes internas e externas, ou seja, as primárias, secundárias, terciárias, tudo isso ele acaba desconsiderando. E aí eu vou mostrar isso aqui, depois eu vou seguir com uma coisa aqui. Após 70. Deixa eu ver aqui. Romanos 8:3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês, que eu fiz um comentário no vídeo, né? Dizendo assim, me alegro muito em ver o Senhor considerando a crucificação alegórica de Jesus após a destruição do templo de Jerusalém. Estamos juntos sempre.
né? Eu tenho muito carinho. Então, isso aí ficou claro. Veja só, o Antônio mandou lá para o cara. Me alegro muito em ver o senhor considerando a crucificação alegórica de Jesus após a destruição do templo. Estamos juntos sempre. Então, ele está falando de uma crucificação alegórica. O Antônio está falando em crucificação alegórica. Né? O que seria uma alegoria? Vamos procurar aqui no dicionário? Vamos lá, alegoria. Vou ler, quero ler do dicionário. Eu vou até ver aqui uma definição. Alegoria é uma figura de linguagem que consiste em expressar um pensamento ou conceito por meio de uma imagem ou metáfora, de modo a passar um sentido literal do sentido literal para um sentido figurado ou alegórico. A palavra vem do latim alegoria, que significa ato de falar sobre outra coisa. A alegoria pode ser utilizada em artes visuais e literatura e tem como objetivo representar uma realidade abstrata através de uma realidade concreta. Um exemplo de alegoria é o mito da caverna do filósofo grego Platão, que utiliza elementos representados para revelar a ignorância humana. Alguns sinônimos de alegoria são imagem, metáfora, símbolo, representação, parábola. Então, aí aqui embaixo, o doutor vai dizer que não está falando isso. O doutor fala assim, ele fala que aquele lá do tenda do necromante, ele vai falar assim, acho que você não entendeu, Miranda. Para mim, a crucificação ocorreu. Não dou murro na mesa, mas acho que Jesus existiu e que foi executado como terrorista. Aí ele fala, a interpretação é alegórica, o fato não. Então, assim, ficou bem claro, mas eu vou deixar vocês verem aqui o Miranda falando, e eu acho que ele tenta fazer um ajuste aqui nessa. Como eu falei, ele está tão. Não queria usar desesperado, mas eu vou falar assim. Vou continuar dizendo que ele não está usando a razão, né, que tanto exigida pelos ateus, né, para com os religiosos, não está usando a razão. É o Oswaldo Luiz, né, a tenda do necromante. E ele vai ler e vocês vão ver que ele vai tentar, de alguma forma, justificar a fala do homem. O homem não está negando aqui. Eu vou até ver aqui se eu coloco mais um pouquinho, porque tem mais coisas aqui para ler. Como eu pausei, eu vou baixar o volume e vou ler, vou deixar rodar para eu. O cara fala assim, mas nem mato e nem morro por isso. E nem me alegraria se você pensasse assim, porque a situação é tal que a quantidade de adesões não significa absolutamente nada. É uma questão de hipótese. Então, o doutor deixa bem claro que ele acredita que existiu um Jesus, porque ele tem as evidências que pode existir um Jesus, mas não descarta a possibilidade de que haja algumas inserções ali, ou até mesmo interpolação que não tem mesmo só o significado de falsificação ou qualquer coisa parecida. Mas aí eu vou colocar aqui o Miranda falando. Por quê? Porque o Miranda precisa justificar muita coisa para o pessoal que segue ele. E nem que para isso a razão tenha que ser suprimida, né? A bem de tudo quanto é coisa que você puder imaginar.
Então, vamos lá. Para vocês que eu fiz um comentário no vídeo, né? Dizendo assim, ó, me alegro muito em ver o Senhor considerando a crucificação alegórica de Jesus após a destruição do Templo de Jerusalém. Tamo junto sempre, né? Eu tenho muito carinho pelo Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, acho que ele é, dos que tem aí, é um dos melhores, né? Boa tarde, meu amigo Marcelo. Para mim, a crucificação ocorreu. Eu acho que ele que não entendeu essa parte, tá? Então, assim, doutor Oswaldo, por isso que eu falei aqui, ó, a crucificação alegórica, né? E não real. Porque tem um problema aí que você tem que entender, tá, galera? Não sabendo. Novamente, eu vou colocar aqui, porque para vocês ouvirem bem o Miranda falando que o doutor não compreendeu o que ele quis dizer, mas, na verdade, ele vai querer justificar as próprias palavras do doutor. Histórica de Jesus após a destruição do Templo de Jerusalém. Estamos juntos sempre, né? Eu tenho muito carinho pelo doutor Oswaldo Luiz Ribeiro, tá? Acho que ele é, dos que tem aí, é um dos melhores, né? Acho que você não entendeu, Miranda. Para mim, a crucificação ocorreu. Eu acho que ele que não entendeu essa parte, tá? Então, assim, doutor Oswaldo, por isso que eu falei aqui, ó, a crucificação alegórica, né? E não real. Porque tem um problema aí que você tem que entender, tá, galera? Não. Então, o que o Miranda quer deixar claro é que ele está com a razão, porque ele acha que é alegórico, mesmo que ele não traga todas as evidências, né? E o doutor disse aqui, eu acho que ele foi executado como um terrorista. Tudo bem, ele não está fazendo teologia para a defesa de Jesus ou qualquer coisa parecida. O problema é que eu estou dizendo que o Miranda está tão focado em uma coisa só, que é de apagar Jesus da história, e ele não vai conseguir, realmente ele não vai conseguir, são mais de 2.000 anos de história, e você não vai conseguir com vídeos no YouTube. Você pode apagar na memória de alguns desses jovens aí, mas Jesus é tão importante, tanto para ateus quanto para não ateus, que o Jason escreveu, estou dando o exemplo do Jason, que o Jason escreveu um livro agora para provar. E ele não escreveu um livro só para provar, mas ele vende o livro. Se vende o livro, ganha dinheiro com isso. Então, Jesus também contribui para o financeiro de ateus. Ele não é o único, eu só dei um exemplo porque é a pessoa próxima aqui, e o que eu estava falando antes de entrar necessariamente aqui, bem no início, né? Então, são vários os ateus que ganham dinheiro às custas de Jesus. Tem o próprio Fábio Sabino, que também ganha dinheiro fazendo teologia, e com a negação de Jesus. E temos muitos outros muito mais famosos ou mais conhecidos, inclusive, né, que também ganham dinheiro falando. Aqui eu tenho um livro do cara que vendeu milhões falando mal de Deus e Jesus. Aqui, Richard Dawkins, o papa do ateísmo, ganhou milhões de reais com esse livro, negando Jesus. Então, ou seja, de alguma forma, Jesus não pode nem deixar de existir nem no imaginário, porque senão vai acabar com sei lá, com a vida de muitos ateus, né? Assim, além da brincadeira. Então, vejo que o Miranda quer justificar a fala do doutor. Ou seja, ele concordou com o doutor, mas ele não percebeu. Quando eu acho que ele leu ali, que ele já percebeu isso aqui, eu fosse ele tivesse percebido isso, não teria publicado. Porque aqui tem que fazer um malabarismo para poder justificar para os inscritos que o doutor está dizendo uma coisa diferente daquilo que ele pensa. Né? E como ele ficou chateado com a doutora Juliana, que também pediu para que ele adotasse um rigor e a metodologia da história para poder provar a tese dele. Daniel Gontijo acabou de falar a mesma coisa, estou dizendo acabou porque eu passei aqui agora, mas foi na live de ontem, né, de dia 25/10. Então, Daniel Gontijo falou a mesma coisa, que há um consenso entre os acadêmicos, né, os pesquisadores
e religiosos e não religiosos sobre a existência de um Jesus. E ele não aceita. Ou seja, ele não aceita por quê? Porque ele já começou com essa balada e é muito difícil você voltar atrás. Essa é uma realidade dura, nua e crua, de voltar atrás. E ele não vai querer se dobrar nem mesmo diante do que escreveu aqui, a resposta que o doutor deu para ele. Entendeu? Deixa eu continuar aqui. Não sabemos se houve um Jesus real ou não. A única coisa que nós sabemos é que existe uma crucificação alegórica no texto. Aquela crucificação de Jesus, ela é alegórica. Não existe. Então, do ponto de vista do Miranda, a crucificação é alegórica. Ele descarta todas as outras possibilidades. Ele descarta, por isso que ele está falando, que tanto Daniel quanto a doutora falou que ele precisava adotar o rigor científico e a metodologia para que ele pudesse compreender essa situação, essa questão. Mas ele não quer. Ele quer apenas ler um texto ou interpretar de uma outra forma e simplesmente dizer, isso não existe, bateu o pé. Então, ou seja, todas aquelas outras pessoas que estão estudando há muito tempo estão perdendo tempo. Por quê? Porque o Miranda já tem a verdade. Então, todas as outras pessoas perderam tempo fazendo pesquisas, estudos e observando documentação, que é tudo isso desnecessário. Por quê? Porque o Miranda já tem a verdade absoluta. Ele tem a verdade absoluta. E o que ele diz, ou o que ele raciocinou, o que ele pensou, é a verdade única. E isso é um problema. Isso é um problema, porque para quem, vamos dizer assim, exige... Eu acho que agora ele pisou num campo um pouco mais minado. Por quê? Na minha concepção, tá? Por quê? Porque quando se trata de biologia, já até falei aqui, você vai falar de biologia, de física e de qualquer coisa parecida que você, sei lá, aprende ou toma um jeito e tal, fica fácil, você fala palavras e ninguém vai saber que é um tardígrado, um trilobita e vários outros termos técnicos de coisas que você vai dizendo só sim, sim, sim. Oh, que maravilhoso e tal, e gases tal, misturado com não sei o quê, sabe, um monte de termos técnicos que eu já disse, a maioria das pessoas não estão interessadas, nem mesmo os ateus que estão lá. Se você perguntar para todos os ateus, para ele te explicar de uma forma bem resumida todas aquelas coisas, ou, vamos dizer, dar sinônimos para todas aquelas palavras, eles não vão saber. Mas o importante é que você negue a existência de Deus. Mas se você for falar um pouco mais na área das humanas, por exemplo, você tem um outro piso, ou seja, uma outra plataforma que você pode conversar com as pessoas de uma forma, apesar de técnica, bem mais entendível do que você falar com palavras técnicas de biologia, de física ou de química. Todas aquelas coisas, você ficar ouvindo o Hércules ou até mesmo o Eberlin falando sobre química e todos aqueles elementos que a gente não sabe de fato, a gente ri, faz graça da cara do Eberlin, mas a gente não sabe de fato todas as funções de todos aqueles elementos. E aqui na história você tem um piso bem mais fácil de você andar por ele. Vou ver o que o rapaz colocou aqui. Mas uma coisa é certa, se houve um homem de fato crucificado, a forma da crucificação não é como aparece, como pregou aos cristãos, pois todas as constatações históricas até o presente demonstram que a crucificação não era feita com braços abertos. Não, mas aí realmente já é seria um outro detalhe, né? Um outro detalhe que fica até assim
Eu entendo, estou entendendo o que você está dizendo, só estou dizendo que é um outro detalhe, por quê? Porque, para além de como foi crucificado ou deixou de ser crucificado já com os braços abertos, como os religiosos mesmos dizem, pode ser que eles estejam exagerando, mas a crucificação existiu. A crucificação era um procedimento que os romanos faziam, isso é histórico também. Os romanos faziam crucificações, existem achados arqueológicos que nos levam a crer que todos os romanos crucificavam todos aqueles que eles consideravam inimigos ou consideravam terroristas ou que fossem pessoas perniciosas, deletérias para aquela sociedade. Eles crucificavam, matavam, empalavam, como é o apelido do Miranda, né, o empalador, né? Então as pessoas empalavam. O que eu estou dizendo é que o Miranda é muito mais inteligente ou muito mais sábio do que ele está sendo quando ele faz essas coisas para eliminar até mesmo Jesus histórico. Então, ele é muito mais inteligente do que isso. E não deveria se ofender quando algum especialista diz para ele, olha, precisa de um rigor, precisa de um... É igual quando você vai fazer o seu TCC, ou você vai fazer sua dissertação, ou sua tese, se ficar cagado, o seu orientador vai mandar você começar do zero, você vai ficar frustrado, ou vai deixar de fazer, ou vai começar de novo, vai fazer... Por quê? Porque ele vai exigir de você o máximo, um rigor um pouco maior. É bem diferente do que você pegar um vídeo aqui, ou então fazer esse malabarismo que o Miranda está tentando fazer aqui, para desfazer aquilo que está escrito ali, que o doutor mesmo escreveu, dizendo, olha, eu acredito, o doutor está dizendo assim, eu acho que você não entendeu, Miranda. Para mim, a crucificação ocorreu. Ele está dizendo, para mim, para ele, de acordo com o que ele pesquisou, com o que ele averigou, para ele, né, como pesquisador, como doutor, a crucificação existiu. Não é uma coisa que ele falou aqui, ó, não dou murro na mesa, ou seja, pá, fazer aquilo que o Miranda está fazendo. Deu murro na mesa e dizendo, é isso e pronto. Então, o Miranda continua dizendo, não houve crucificação, isso é uma alegoria. Então, ou seja, gastaram-se tanto tempo para... Olha, é a coisa mais espetacular. A J.K. Rowling, que é a J.K. Rowling, né, que é a mulher lá do Harry Potter, já passou de 20 anos e ela ainda não fechou todas as pontas soltas desse universo que ela criou. Então, ou seja, apesar de tudo, ela ainda não fechou todo, vamos dizer assim, fechou todas as pontas ou finalizou tudo que deveria ser finalizado, porque ela precisa fechar toda hora, ela, inclusive com a ajuda dos seus fiéis, dos seus seguidores, ela vai fechando pontas de alguns personagens, de famílias, de coisas, de datas e de locais e lugares, circunstâncias, porque, olha só, mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, quase uns 30 para fechar Harry Potter aí, se brincar, ainda não fechou Harry Potter. Então, imagina, vamos dizer assim, os cristãos, com toda a tecnologia que eles tinham naquele período, hein, que era demais, né, para fechar uma coisa. A gente vê que tem algumas coisas que acabam não batendo. E que, em direito, o Jason está se formando em direito, eu sou estudante de direito, sou de uma família cheia de advogados, e que em direito, eu vou já colocar aqui o que você colocou, viu, Giliard? Deixa eu só... no direito, se você for pegar um depoimento de várias pessoas e o depoimento bater tintim por tintim, tem alguma coisa errada. Né? Se bater tintim por tintim, tem alguma coisa errada. O advogado vai estranhar, o promotor vai estranhar, o juiz vai estranhar. Por quê? Porque nada pode bater. É igual um depoimento de umas pessoas que se envolveram aí numa coisa errada.
Eles deram, os 4 deram o mesmo depoimento. Que hora? 10h25, 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 10h25. Pô, ninguém falou assim, eu acho que eram umas 10h10, 10h15, 10h30, sei lá, alguma coisa. Não, todos deram a data exatinha, o que já acendeu um alerta. Falou assim, olha, isso aqui tem... Ou isso foi orientado, ou eles sentaram, se conversaram e resolveram criar uma situação. Então, ou seja, quando as coisas não batem, pessoas que estão falando da mesma coisa, mas estão em pontos, vamos dizer assim, divergentes, essas pessoas elas acabam, vamos dizer assim, dando alguma coisa que vai divergir um pouquinho do outro ali e tal, mas a história é a mesma, ou seja, o núcleo da história é o mesmo, independente se um fala assim, olha, eu acho que era domingo à tarde, sei lá, 2 horas da tarde, 4 horas, sei lá, era tarde, beleza, o outro, eu acho que era, mas se todos disserem, não, era 3h30 da tarde, ou 3h30, 3h30 fica complicado. Deixa eu botar aqui, o Giliard colocou aqui. Então, mas daí adaptaram a forma sacrificial de acordo com as crenças da cruz romana, já pré-existente em sentido divino. Há essa possibilidade também, que a gente não pode descartar. Como a gente não tem os originais, mas a gente tem muito documentos, só documento relativo ao cristianismo são mais de 40 mil documentos, que a gente não vai, além dos textos que estão lá de Qur'an, que estão por aí, e que faltam pedaços, e aí é onde entra uma coisa que o Miranda deu um sentido, Miranda e Sabino, tá? Deram um sentido único, exclusivamente pejorativo para a interpolação. A interpolação virou uma mentira, e a interpolação ela não é só um procedimento que você faz para falsificar algum documento. A interpolação ela é feita para diversas coisas, inclusive. Eu até pegar aqui, eu tinha até deixado separado aqui interpolação. Deixa eu ver se eu tenho aqui de uma forma. Vamos ver. Deixa eu só ver aqui, meu querido. Deixa eu ver. Cara, aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Deixa eu ver aqui que eu coloquei. Interpolação. Aí eu acho que eu sumi com a interpolação. Não, tá aqui. Eu coloquei aqui. Só para a gente ler aqui, ó. Interpolação é um conceito matemático e estatístico que se refere ao processo de estimar valores desconhecidos